Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal da Garabelo Capital. Olá, Cristiano, tudo bem? Olá, bom dia, tudo ótimo. Então, tá bom. Hoje o nosso bate-papo são oportunidades no mercado de trabalho nos Estados Unidos. A gente vai estar falando um pouquinho sobre as diferenças. E antes de te mandar aí algumas perguntas, até foi alvo de uma matéria, a gente vai publicar essas informações, dados que a gente for mencionar aqui. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, Garabelo Capital, temos trabalhado com brasileiros que desejam internacionalizar suas carreiras, suas empresas, enfim, assessorado brasileiros que desejam investir nos Estados Unidos. Se você tem um sonho e procura assessoria financeira aliada à assessoria migratória, pode nos procurar. Bom, os caminhos e as dicas para quem deseja dar continuidade à carreira profissional ao se mudar para os Estados Unidos ou internacionalizar a empresa são vários, né? Mas o importante é a gente compreender os detalhes, né, Cristiano, entre as diferenças aí entre o mercado de trabalho no Brasil, o mercado de trabalho nos Estados Unidos. E é de conhecimento público, né, que os setores de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, né, e também a área da saúde tem grandes oportunidades de ascensão profissional, né? Alguns dados que a gente pode mencionar, podem ser, a gente vai até colocar o link, mas enfim, do National Library of Medicine, nos Estados Unidos, eles apontam um déficit de médicos por estado em todo o seu território, então a previsibilidade ali é que até 2030 haja uma escassez estimada de mais de 139 mil médicos, né, espalhado por todo o território americano. Então, isso abre oportunidades para as pessoas que têm formação na área de saúde, para médicos, né, que desejam internacionalizar, enfim, as suas carreiras, e, enfim, todas essas outras áreas que eu mencionei. Esses dados, já existem ações de estados que já começaram a abrir oportunidades para médicos estrangeiros, né? Um deles é o governador do Tennessee, que iniciou ali a lei HB 1312, e também o Life Health, desenvolvido também ali na Flórida, uma iniciativa do governador Ronald DeSantis. Então, tem várias iniciativas aí para que quem deseja entrar no mercado de trabalho nos Estados Unidos possa se inteirar, existem possibilidades. E aí vem a minha primeira pergunta para você, Cristiano. Com tudo isso que eu falei aqui, é possível dar continuidade à carreira profissional, se mudar para os Estados Unidos, sim, mas assim, qual que é a dica, a primeira dica aí para quem está começando a pensar nesse assunto? O que você, qual que é, posso dizer assim, a motivação para esse profissional? O que você diria? Eu acho que é, é super válido, você consegue fazer essa mudança, né, do Brasil para os Estados Unidos e continuar com a sua carreira. Você sendo um profissional, você sendo um empresário, você consegue dar seguimento. Tá? Obviamente, se você é um profissional, você tem que fazer a validação do diploma, né? Requer um planejamento, requer você dedicar um bom tempo para entender a cultura americana, para você conseguir se posicionar. E para o empresário, o empresário tem que entender do mercado, porque no Brasil existem, obviamente, desafios, né, para o empresário, mas aqui também tem, entende? Aqui tem os desafios, só que são diferentes. Tá? Então eles têm que realmente fazer o dever de casa, né? Vamos dizer assim, Isso é para verdade. realmente entender o mercado. Aproveito para te convidar a curtir esse vídeo, seguir esse canal, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, nos seguir aí nas redes sociais, né, Cristiano? E aí, falando um pouquinho dessas diferenças aí, algo que você respondeu para essa entrevista foi, que a gente mencionou inicialmente, o mercado de trabalho nos Estados Unidos, você disse que ele é dinâmico, ele é acelerado, né? Então, assim, minha pergunta para você é assim, qual que é a importância de estar antenado às tendências e, enfim, para esse mercado de trabalho, você falou bastante sobre tecnologia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. O mercado americano é um mercado super competitivo, né? Então você tem que estar sempre assim, alinhado com as mudanças, tá? Tanto na parte tecnológica quanto como o sistema funciona, né? Para você conseguir um bom emprego, tá? Primeiramente, você tem que falar o inglês. É difícil você se posicionar se você tem um inglês um pouco quebrado, né? Dependendo do tipo de emprego que você estiver procurando, obviamente, tá? Mas você falando inglês fluente, com certeza
assim, eu acho que é o básico, né? Uhum. Para você conseguir se posicionar, é igual, pensa assim, se você é um americano e você chega no Brasil para trabalhar e você fala um português quebrado, né? E você, como brasileiro, trabalha na mesma empresa. Pensa qual vai ser a sua paciência com Uhum. ah, com aquela pessoa, entende? Você É. vai acabar, ele vai ficar de fora de muita coisa que acontece na empresa. Aqui é a mesma coisa. Acho que isso é até uma boa, um bom método, né, para você ver se você está preparado ou não, tá? Pensa dessa forma. E se tivesse no Brasil e chegasse um gringo, né, para trabalhar comigo, como que seria, né, essa dinâmica? Porque vai ser a mesma coisa aqui, tá? Então acho que essa parte é super, super importante. É importante você crescer o seu network aqui, né? A mídia social tá bem up to date, né? Para as coisas estarem você fazer novos contatos e tudo mais. Então, assim, você, quando você muda para um país novo, você está sempre procurando novos contatos, entende? Que às vezes na nossa cidade natal, assim, você cresceu ali, você já conhece muita gente, né? Não sabe quem é quem. Aqui você não sabe. Você não sabe quem é quem. Então você tem que realmente. O network é um trabalho. Tá? E aproveitando que você está falando de network e falou de mídia social, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o LinkedIn, porque no Brasil a gente vê como os profissionais abraçaram o LinkedIn como uma possibilidade real, mas nos Estados Unidos isso é gigantesco, né? A comunicação pelo LinkedIn. Não, eu acho que é uma ferramenta, sim, muito boa Uhum, para todos, né? Para todos os profissionais. Mas quando você muda para um país diferente ou para um lugar diferente que você não conhece muitas pessoas, ou às vezes não conhece ninguém, isso realmente faz o processo de networking ficar muito mais curto, né? Que o uhum, que você quer encurtar aquela curva de aprendizado, né? De tudo, né? Não só do aprendizado de networking, da sua vida profissional. Conhecer as pessoas certas. Então, o LinkedIn ajuda muito com isso. Se você souber trabalhar com o LinkedIn, é fenomenal. e existem dicas na internet. Quem quer improve, né? Quem quer desenvolver melhor ali a apresentação no LinkedIn, tem, enfim, pessoas que abertamente ensinam estratégias para você poder se conectar, fazer network. A gente listou no bate-papo que a gente teve 5 tópicos. Queria mencionar aqui. Queria que você falasse sobre o LinkedIn. A gente já falou, né? Como uma presença né, de network global, né? A importância do domínio da língua inglesa, né, que isso é um diferencial, principalmente na hora da competitividade, né? Enfim, faz toda a diferença. Você tinha falado também sobre o investimento em qualificações e certificações internacionais na área de Sim, atuação. importante. Importante isso, sabe? Dependendo da sua profissão, né? Você quer se diferenciar, né? E você sendo brasileiro, você fala o português e provavelmente fala o inglês, né? Então você já tem português e inglês, que já é uma vantagem, né? Então você quer mostrar que você sabe fazer o trabalho, né? Dependendo da sua profissão, obviamente, mas você quer mostrar que você já sabe fazer o trabalho, né? Que você não é uma pessoa que está começando a trabalhar hoje, né? Então isso vai te dar credibilidade. Você quer mostrar a sua credibilidade e que você realmente já conhece do mercado. Simplesmente você trabalhava no mercado diferente em outro país, mas você já sabe como as coisas funcionam e tal. Então a certificação é uma coisa que ajuda bastante, né? Você conseguir um emprego. E nesse ponto, Cristiano, essas certificações, qualificações internacionais, enfim, ou a validação, claro, a validação do diploma e de outros certificados, isso é fundamental na hora do processo imigratório, né? Algo que a gente tem acompanhado ali junto com os nossos clientes. Queria que você falasse sobre isso também, essa assessoria financeira com a assessoria migratória que a Garavella tem desenvolvido. Sim, como, sem entrar em detalhes em relação a vistos e tudo mais, certificação, formação, tudo isso ajuda, né? Eu falo assim, eu vejo assim muito.
muitos clientes, né, que estão falando já com advogados e tal, eu sempre falo para eles, falo, cara, pensa, às vezes a pessoa já está com 30, 40 anos, né, aí você tende a não dar tanta importância das coisas que você conquistou no começo da sua carreira, cursos que você fez, e isso é super válido para a imigração, isso é muito legal, entende? É super válido. Então, eu falo, pô, conversa com seu, enfim, com a sua esposa, com seu marido, conversa com seus pais, enfim, para você realmente não desvaloriza o seu currículo, né? Porque eles querem ver isso. Eles querem ver que você é uma pessoa, um profissional, você é dedicado e tudo mais, né? Então, as certificações e a formação também, e tudo mais, é super importante. Super importante. Então, eu mesmo sou. Eu tenho essa tendência, né, de você acaba, isso já fiz há muito tempo. Não tem valor, mas tem. Sim, sim, faz parte de todo, faz parte de quem você é, né? Faz parte da sua história, é o que você é. Outro tópico, a gente colocou se expor a novas tecnologias, você tinha mencionado isso, né? O dinamismo da era digital. Então, além do LinkedIn, tudo que é importante dentro da área de atuação da pessoa, né? Aprender. Tipo, não tem coisa pior do que você estar trabalhando com uma pessoa que você pede para fazer, enfim, qualquer coisa, né? E a pessoa é lenta para fazer os projetos, não tem conhecimento de software, não sabe fazer as coisas. Isso, é, ah, isso vai te desvalorizar, entende? E isso aí, porque as pessoas que trabalham contigo não vão gostar de trabalhar com você porque você demora para entregar os projetos, né? Então, acho que o conhecimento da tecnologia, das novas tecnologias, dos novos softwares e tudo mais é muito importante. Obviamente que depende do seu ramo, mas num mundo corporativo, você tem que ser muito ágil, né? Então, você tem que usar tudo que tiver ali disponível. Então, antenado. E por último, mas não menos importante, uma dica parece pequena, mas assim, ser flexível com os horários. Foi algo que eu extraí de uma das conversas que a gente teve, estava falando sobre esse profissional, e queria que você explicasse melhor isso, como ser flexível com os horários, porque o mercado de trabalho nos Estados Unidos, questão de horário, talvez o brasileiro esteja mais, muitas vezes, conectado com o horário comercial, como que seria isso? Acho que depende um pouco da profissão, sabe, Ellen? Tem ah, certas profissões que os horários têm que ser flexíveis, né? Tem outras que é realmente ali de 9 às 5 e acabou, né? Mas hoje em dia, mais e mais, você trabalha muito mais do que 9 às 5, né? O telefone toca, é e-mail, é isso, é aquilo, e, enfim, infelizmente isso faz parte hoje da nossa vida, né? Então a gente tem que ter tentar não vou nem falar assim, tentar não abusar, né? Tipo, ficar também respondendo, se você fica muito disponível, você acaba, cada hora chega mais trabalho para você, né? Não para nunca, né? Ter equilíbrio, né? Aham. Equilíbrio, você tem que ter um equilíbrio. Bom, o bate-papo hoje, direto ao ponto, você que nos acompanhou até aqui, é motivar você que é possível você dar continuidade, você expandir os negócios. A gente já falou sobre internacionalização de empresas aqui com convidados, e essa é a motivação que a gente gostaria de deixar para você. Quiser saber um pouquinho mais sobre os caminhos, as possibilidades, sobre todo o sistema de assessoria financeira, com assessoria imigratória, como isso pode beneficiar o seu processo, nos procure, né, Cristiano? E queria que você deixasse aí uma palavra final para quem nos acompanhou até aqui. Não, para você aí, o empresário, o profissional que queira fazer essa transição, né, com sucesso, né, não simplesmente chegar aqui, deixa eu ver o que eu consigo, né? Realmente querer fazer, se você quiser fazer uma transição profissional, realmente se posicionar da melhor maneira possível, ou você quiser internacionalizar a sua empresa, entre em contato conosco. Você pode entrar no nosso site e no garavelocapital.com, vai lá no Gabriela, com dois L's. Garavelo com 2 L's. E procura a gente marca uma consulta e daí a gente vê se a gente consegue ajudá-los, né? Excelente. Muito obrigada, Cristiano. Até a próxima. Tem muita coisa, novidade vindo por aí no canal. Até a próxima.
Tchau, tchau.